Meu nome é Emerson. Vou passar um pouco do meu estágio online de ensino fundamental, meu plano de aula sobre futsal. Meu nome é Emerson. Hoje vamos fazer o estágio online de ensino fundamental. A gente vai trabalhar futsal, vamos falar da história, de algumas regras, conhecer a bola de futsal e realizar algumas atividades em relação a isso. A história do futsal, também chamado de futebol de salão, é um esporte coletivo semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. Ainda que sejam semelhantes, o futsal possui regras específicas e diferencia-se, por exemplo, pelo número de jogadores e as dimensões do jogo. No Brasil, o futsal é, tem tido grande representatividade nas últimas décadas ao lado do futebol, e é o esporte mais praticado no país por homens e mulheres. A origem do futsal surgiu nos anos 30 no Uruguai. O responsável foi o Juan Carlos Seriani Gravier, da Associação Cristã de Moços. Então, no início era chamado de indoor football. Na tradução, significa futebol no interior. A história do futsal no Brasil chegou em 1935, que ele passou a ser chamado de futebol de salão. Ainda no início poderíamos encontrar 7 jogadores em cada equipe, 14 no total, mas mais tarde, com as novas formulações, esse número foi reduzido para 10 no total. Também devemos ressaltar o peso da bola, que a princípio era mais leves, com chutes, por exemplo, era mais fácil e ela sair da quadra. Portanto, mediante observações, seu peso foi sendo aumentado. Atualmente a bola de futsal é mais pesada do que a de campo. Vamos falar sobre as regras. As equipes são formadas por 5 jogadores de linha, sendo um goleiro. O árbitro pode usar 2 cartões para punir as faltas: o amarelo, que é advertência, e o vermelho, que é expulsão. Jogos da categoria adulta ocorrem em 40 minutos, 2 tempos de 20. E o goleiro, que só pode pôr a mão na bola. E os laterais e os escanteios são cobrados pelos pés. Agora vamos conhecer um pouco da bola de futsal. A bola de futsal tem entre 62 centímetros a 64 centímetros. Então, a bola de futsal varia, né, de tamanho. Uh, Esses 62 centímetros a 64 centímetros é para maior de 13 anos. Então, esse é o padrão. E entre 55 centímetros a 59 centímetros de circunferências é para menor de 13 anos. Então, ela tem esses dois tamanhos de acordo com a faixa de idade. Agora vamos iniciar o nosso aquecimento. Toda vez que a gente for fazer a prática de algum esporte, né, é sempre bom fazer o aquecimento, o alongamento, para não acontecer de dar alguma lesão depois, né, em algum músculo, né. Então é sempre bom. Vamos começar alongando então. Chegar lá na ponta do pé, até no máximo onde a gente conseguir. Assim vamos alongar por contar até 10, né? A posterior. Tá? Depois vamos puxar o pé lá atrás, né? Até encostar.
forçando para baixo, para alongar. Depois com o outro pé. Depois pega o joelho e puxa para superior. Novamente com o outro. Sempre com os dois, né? Vamos dar uma aquecidinha leve no... Aquela marchinha, né? Leve no local. Como é futsal, né? Dizer a quadra, né? É bom sempre dar um passo para a esquerda, outro para a direita, né? Para a esquerda, outro para a direita. E aquecer, né? Isso por 10 segundos também, 10 minutos, ou não. Até 10, né? Conta até 10, né? Movimento. Aí dá, conta até 10 também, no local. Uma corridinha de novo. Alonga o pescoço. Conta até 10. Trança os dedos. Faz o movimento do pescoço, horário e anti-horário. Se tiver uma trave, algum local que possa se apoiar também, faz o movimento de apoio. Vamos abrir bem as pernas. Tentar chegar até o chão. Um bom aquecimento é a base de tudo. Então, não deixe de fazer o aquecimento em qualquer atividade física. Tem vários modelos de aquecimento, né? De acordo com a atividade. Mas para o futsal é sempre bom aquecer com corridinhas leves, né? Para os músculos os posteriores não dar nenhuma lesão e que possa fazer sua atividade física corretamente. Vamos falar sobre condução de bola. A condução de bola acontece depois da recepção, do domínio da bola. A condução, então, tem várias técnicas de condução. Uma delas é com o lado interno do pé, né? Com o lado interno do pé. A outra é com o lado externo do pé, né? Que vai ser para os lados que você acha que deve ocorrer essa condução, com o peito do pé, e aí você vai trabalhando várias formas para que lado for, para que lado ir dentro da quadra de futsal. Então, lembrando, uma é com o lado interno do pé, né? Com o lado interno, a outra é com o lado externo e com o peito do pé. Tem várias, mas essas são
as mais básicas para início da modalidade de futsal. No vídeo dá para se ver que são três domínios principais, né? Lado interno e externo do pé, peito de pé e com a sola do pé. Então no vídeo dá para ver uma demonstração. Passe e chute também fica quase na mesma coisa. O passe também pode ser feito no lado interno e externo do pé. E o chute pode ser dado um chute com o lado interno do pé, posicionando o melhor ângulo, né? Como você achar melhor durante a partida. Daí o chute também bico, né? De bico, de calcanhar e de peito de pé. Então no chute também tem algumas características a mais no chute, né? Dependendo da situação. Chute. Existem diversas variações de chute, como o feito com a parte interna do pé, com a externa do pé, conhecido como trivela, com o peito do pé, calcanhar e de bico. O objetivo pode ser a tentativa de tirar a bola do jogo, acertar outro jogador e, é claro, fazer o gol. No futsal é bem comum você ver o chute de bico. Então é uma prática que é feita maioria das vezes no futsal. Mas claro, tem outras técnicas de chute que é de acordo com o momento ali, né? Que possa tomar a bola ou até mesmo fazer o gol que vai ser feito no momento aquele chute, aquele peito de pé, como é chamado no futsal. Hoje falamos então um pouco do futsal, a história, regras, ãh, e uma atividade que pode ser feita dentro da sala de aula, né, com pesquisa, ãh, também conhecer sobre a história, então, e também pode ser feito na quadra de esportes, né, fazendo a parte do aquecimento, né, a parte do chute, dos toques ali, e dentro da sala de aula também, com a parte de teórica ali, entre conhecer a bola e estudar sobre a história também, as regras, né? Então, esse foi meu estágio online, feito desta maneira por causa das escolas estarem com as aulas suspensas, né? Pelo motivo do Covid-19.